paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, estamos aqui em mais uma rica oportunidade, de poder compartilhar da palavra de Deus, de poder compartilhar de mais uma lição, irmãos? Estamos no quarto trimestre de 2025, o último trimestre do ano, e nós estamos com esse tema tão maravilhoso que é corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Uma rica oportunidade, que nós estamos tendo de nos conhecer melhor, cada estrutura nossa, o corpo, a alma e o espírito. E a gente sabe, irmãos, que a alma, ela é a sede da nossa personalidade e é o que nos faz diferentes uns dos outros. Como eu já ensinei na primeira lição, o nosso corpo feminino, corpo da mulher, em todas as mulheres é o mesmo corpo. A estrutura por fora e por dentro. Com o homem também, a estrutura por fora e por dentro de todos os homens é a mesma estrutura. O que nos faz diferente uns dos outros é a nossa alma, porque ela é a sede da nossa personalidade. E hoje, irmãos, é a lição de número 9, que ela vem com o título Vontade e o que move o ser humano. Hoje nós estamos na última aula falando sobre a alma. A gente sabe que nós aprendemos, que a alma ela tem 3 faculdades. Então ela tem a razão, tem a emoção e hoje nós vamos estudar a volição. E a volição, irmãos, é a vontade do homem. É o homem, e essa vontade do homem é que faz o homem se mover. Como os irmãos sabem, nós estamos estudando a antropologia bíblica. A antropologia bíblica, ela é o estudo do homem. É a teologia que estuda a natureza, a origem, o propósito e o destino do ser humano de acordo com a palavra de Deus. No livro, irmãos, Antropologia do Antigo Testamento, do autor Hans Walter Wolff, ele enfatiza o aspecto racional do homem, mas também ele faz uma análise de como o homem ele é um ser necessitado, que até ele coloca no seu livro, que o ser humano, ele é um ser necessitado, e de fato nós somos. Está na página desse livro, das páginas do 33 ao 56. Quem tiver acesso ao livro, você vai lá e lê, que você vai ver várias explicações maravilhosas. E ele também traz, irmãos, uma análise do emprego da palavra nefesh, que é alma. E ele vai dizer que ao longo do Antigo Testamento, ele destaca em várias passagens que tem o significado de goela, boca ou garganta. Ou seja, essa palavra nefesh, que é alma, no Antigo Testamento, ele encontra ela com esse significado, ou de goela, ou de boca, ou de garganta, como está Isaías 5,14, Abacuque 2,5, Salmos 107,5, Eclesiastes 6,7. Mas o mais importante notar a relação da alma com a fonte dos desejos. É o que ele ensina aqui no seu livro. Que é importante que a gente note que a alma, ela é a fonte dos desejos, irmãos? Então, assim, algo bem maravilhoso aqui no seu livro. Ele também fala que esses textos que tem nessa palavra nefesh, que é alma, sempre aparece com um órgão necessitado e que também não alcança plena satisfação. E, na verdade, irmãos, quando você vai olhar isso aqui nesse livro, que ele vai dizer que é um órgão necessitado e que não alcança plena satisfação, quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente vê isso com muita clareza, porque a gente precisa comer 3 vezes o dia. Então, a fome é algo, a fome física, fisiológica, ela é algo que não sacia. Você tem fome agora, quando é mais tarde você tem fome novamente, e assim também a sede e outras necessidades. Nota-se também com clareza que a alma é a sede dos desejos que só podem ser realmente saciados por Deus, ele diz no seu livro, Só podem ser saciadas por Deus. Do universo de figuras bíblicas, ele também destaca elementos como água, como mel, como pão, como ar, que é a respiração, reforçando a garganta como representação da alma nesses textos. Pois para os semitas, o ato de comer, de beber e de respirar realizava-se na garganta. Assim, ela era simplesmente a sede das necessidades elementares da vida. Então, a partir dessa análise, nós podemos encontrar sinônimos para a volição humana. Glória a Deus. Que sinônimos são esses?
anseio, desejo, busca ou anelo. Então, assim, esse livro, Antropologia do Antigo Testamento, do Hans, é muito bom, irmãos. Se você puder adquirir, adquira. Então, irmãos, o que é a vontade? É a disposição para agir. Né? Então, eu quero, logo, eu vou praticar algo para realizar minha vontade, seja fisiológica ou emocional. A gente vai, ou espiritual também, né, irmãos? A gente vai se mover, a gente vai procurar fazer, a gente vai procurar praticar uma ação para saciar a nossa vontade. E é sobre isso que nós vamos falar nesta aula. E eu quero lhe pedir que se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe, comente em nome de Jesus. A gente sabe, irmãos, que para manter um canal ativo aqui no YouTube, a gente precisa de todas essas atividades. Glória a Deus. Leitura bíblica em classe, irmãos. Está em Gálatas, no capítulo 5, dos versículos 16 a 21. Tiago, no capítulo 1, os versículos 14 e 15. E Tiago também, capítulo 4, dos versículos 13 a 17. Gálatas 5, dos versículos 16 a 21, que diz: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tiago, no capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Tiago 4, do 13 ao 17. Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos o ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devieis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o mal, né? Glória a Deus. Então, hoje, irmãos, é uma lição muito rica. Vamos para os tópicos. Primeiro tópico, vontade, motivação e ação. Primeiro subtópico, conceito de vontade. Segundo subtópico, do pensamento à ação. Terceiro subtópico, fraqueza de vontade. No segundo tópico, nós temos desejos da escravidão à redenção. Primeiro subtópico, a experiência do deserto. Segundo subtópico, os desejos na era cristã. E o terceiro subtópico, a decisão do homem redimido. No terceiro tópico, o ensino sobre os desejos em Tiago. Primeiro subtópico, atração e engano. Segundo subtópico, abortando o processo. No primeiro tópico, irmãos, nós temos, né, vontade, motivação e ação. Primeiro subtópico vai falar o conceito de vontade, que ele vai dizer, volição ou vontade é a capacidade humana de desejar, querer, almejar, escolher e agir. Olha só. Ou seja, a vontade é uma força dada por Deus e que põe o ser humano em movimento, irmãos, em todas as áreas da nossa vida.
Essa força, claro, a vontade, ela foi corrompida pelo pecado, né, pela queda, como toda a nossa estrutura, como toda a estrutura humana, né? Tanto o corpo foi corrompido, como a alma, como o espírito, tudo no homem pela queda foi corrompido. E é interessante que os termos gregos usados para denotar, né, a vontade, que se utiliza, né, para falar da vontade, é os termos bulomai e etelo. E esses dois termos gregos, eles aparecem tanto na literatura secular como na bíblica. Eu achei isso muito interessante. Então, quando você vai olhar na literatura secular, vai estar lá bulomai, que está no sentido racional, quando a vontade é uma vontade racional, pensada, né? E também é etelo quando é uma vontade no sentido emocional, que o homem faz sem pensar, né? Nós estudamos a aula passada sobre as emoções e sentimentos e nós falamos de algumas situações que o homem pratica sem pensar, sem analisar, né? Naquele momento aconteceu e ele não para analisar as consequências e ele vai lá e faz. Eu achei isso muito interessante, né? Que todos esses dois termos, tanto eles estão na literatura secular como estão na literatura bíblica, né? Tanto Bulomai como Etelo. Bulomai, sentido racional, a vontade no sentido racional, e Etelo, a vontade no sentido emocional. E é interessante também que aqui na lição ele vai falar o seguinte: todo verdadeiro cristão é alguém que, impulsionado pela graça de Deus, renunciou à sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Olha só, irmãos, é o Senhor no controle da nossa vontade. Toda a lição, irmãos, é direcionada para o cristão, para o nosso crescimento. E eu achei interessante quando ele diz isso, quando nós, né, trocamos a nossa vontade para, aliás, trocamos, nós renunciamos a nossa vontade para fazer a vontade de Jesus, né? Isso é, irmãos, o cristão, ele deseja, o desejar e o realizar do cristão, ele é uma dádiva da parte de Deus, mas também que é direcionada pelo Senhor. Vamos ler Filipenses no capítulo 2 e o versículo 13, que diz assim: porque Deus é quem efetua em vocês tanto o querer como o realizar, ou efetuar em algumas versões, né? Segundo a sua boa vontade. Olha que coisa linda, irmãos. Porque quando nós, né, estamos na presença do Senhor, servimos ao Senhor, a nossa vontade, ela é sim uma dádiva de Deus e é direcionada pelo Senhor. Porque há uma diferença entre você querer e você efetuar. O querer, irmãos, é a nossa vontade. O efetuar é a nossa decisão. Mas tudo isso está debaixo da vontade de Deus. E Deus, irmãos, fez o homem com a vontade. E essa vontade, ela é uma vontade consciente. Porque o ser humano é um ser moral. Ele sabe o que é certo e ele sabe o que é errado. Ele sabe o que é bom e ele sabe também o que é ruim. Nós vimos isso no início do trimestre, que o Senhor nos fez desta forma e Deus fez o homem com vontade, mas é uma vontade consciente. Como é que a gente sabe disso? Observe os animais. Os animais, quando eles querem comer, eles vão para a rua, eles estão na rua ou vão para a rua e eles comem qualquer coisa que eles acharem ou que o seu dono lhe der. Mas ele não tem o poder de escolha. Ele não escolhe aquilo que ele vai se alimentar. Ou ele pega alguma coisa que já está solto na rua, ou o seu dono dá aquilo que ele quer, né? Porque tem pessoas que alimentam seus animais com comida, outros é só com ração, mas o animal vai comer aquilo e saciar sua vontade daquilo que derem para ele, daquilo que ele encontrar. Já o ser humano não. O ser humano, ele escolhe. O ser humano não só escolhe, como ele prepara, né? Então, a vontade é o que move os atos da alma. Então, quando nós sentimos vontade de comer, nós desejamos qualquer tipo de alimentação, irmãos. Você deseja um bolo de chocolate, você deseja uma macarronada, você deseja, e esse desejo está na alma, né? E aí você vai correndo lá e faz, e cozinha, né? Faz aquilo que você deseja, né? Porque a nossa vontade, irmãos, ela funciona desta forma. A gente sente vontade, logo a gente se move para realizar essa vontade. Estou falando aqui na área da alimentação, mas isso, irmãos, é em todas as áreas. Alguém quer se formar, quer ser um médico.
Aí aquela vontade de ser médico vai movê-lo a ele passar 5, 6, 7, 8 anos numa faculdade, se esmerando, se abdicando de outras coisas e se dedicando só àquela faculdade para se formar. Então, essa é a vontade. A vontade do homem é uma força que vai mover ele em todas as áreas da sua vida, como mãe, como pai, como trabalhador, como estudante, todas as horas da nossa vida, irmãos. Nós somos movidos pela vontade. Né? Então, essa aula, assim, é uma aula muito enriquecedora. Mas, para o cristão, a nossa vontade deve estar em obediência a Deus, como diz aqui Filipenses 2,13, né? Que o Senhor é quem vai efetuar o nosso querer, e ele vai o querer e o efetuar, né? O nosso querer e o nosso efetuar está nas mãos do Senhor, tudo segundo a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e agradável, e tudo que o Senhor faz para nós é o melhor. Então, irmãos, que a gente possa ter esse equilíbrio nas nossas vontades, né? Que é interessante que a gente vem, as 3 faculdades, né? Pensar os pensamentos, a emoção, quer dizer, a razão, a emoção e a vontade, tudo, irmãos, vai começar no pensamento. Então, é por isso que a gente tem que ter um equilíbrio no pensamento, um equilíbrio nas emoções, para que as nossas vontades, que é a hora de agir, que é a hora de fazer, né, que é a hora de externar o que está na alma, serem ações equilibradas para o nosso bem e para o bem daqueles que estão ao nosso redor, que fazem parte da nossa vida. Segundo tópico, irmãos, do pensamento à ação. E aqui na lição diz assim: um pensamento pode ser apenas um pensamento, sem relação alguma com um sentimento ou um desejo. Bem no meio do texto vem dizendo: primeiro vem o pensamento, depois o sentimento, depois o desejo e depois a ação. E aqui o texto vai falando também aqui sobre Eva, né? No momento em que Eva ela conversa com a serpente, todo o seu pensamento a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal muda, assim também como os seus sentimentos, né? Porque ela olha para aquele fruto, né? E vê algo que traria para ela inteligência, sabedoria, seria como Deus, né? Então, aquela conversa de Eva com a serpente mudou os pensamentos dela a respeito daquela árvore. Mas observe que o Senhor, ele deu ao homem o quê? O livre-arbítrio. O homem foi criado com esse livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, que é o que nós estamos estudando hoje, a vontade. Vamos ler em Gênesis, no capítulo 2, os versículos 16 e 17, que diz: E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá, né? Como é que a gente sabe que Deus deu a ele o livre-arbítrio? Ele não colocou guardas na porta, né? Ou arrodeando a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas deixou também ela livre para que o homem pudesse escolher em obedecer a Deus ou não. E como nós já vimos, né, que Eva desobedece à voz de Deus, acredita na voz do maligno, porque o que foi que o diabo, irmãos, disse para ela? Que ela ia ter uma autonomia, ela ia ter uma independência, seria como Deus, né? Quer dizer, o diabo mente para ela, dizendo a ela que se ela come daquela árvore, ela ia ter essa autonomia, essa independência, essa liberdade. Só, irmãos, que a liberdade de escolha que nós temos, ela não é autônoma, ela não tem autonomia, e também ela não tem independência. Todo ser humano, que ele creia, que ele não creia, ele depende de Deus, né? E é interessante, como é que a gente sabe que não tem essa autonomia? Porque Jesus vai dizer algo muito importante, né? Ele vai dizer que o homem, a quem ele obedece, ele é escravo, né? Mas eu vou ler isso já já. Porque também eu quero ler Deuteronômio, no capítulo 30, o versículo 19. Aqui já é na lei, né? É a lei de Moisés, que Deuteronômio é a lei falada pela segunda vez, né? Deuteronômio 30, 19, que vai dizer assim: hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que lhe propus a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam vocês e os seus descendentes. Olha só, nós vimos essa liberdade de escolha, esse livre-arbítrio no Gênesis, no início de tudo. Agora nós já estamos vendo o livre-arbítrio aqui na lei, quando Moisés ele fala, né, que o Senhor falou através de Moisés, que estava colocando na frente de cada um de nós a vida e a morte. E ele ainda aconselha, escolha a vida, né? Ele ainda aconselha para escolher a vida. E também quero ler Marcos 16, o 15. E aí a gente vê essa liberdade de escolha também no tempo da graça. O 16:15 que vai dizer: e disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Os versículos 15 e 16 do Marcos 16. Olha aqui, irmãos, o poder da escolha, né? A liberdade de escolher a nossa vontade. Então, a gente vê, irmãos, que essa liberdade de escolha começou lá no início, no Gênesis, mas quando chega na lei, Deus fala novamente. Agora, no tempo da graça, Deus fala novamente. É Deus, irmãos, dizendo que o nosso livre-arbítrio, ele nos deu e ele não tomou. Então, a gente é quem faz as nossas escolhas. Essas escolhas a gente faz pela nossa vontade. Essa vontade, ela é dirigida ou pela razão ou pela emoção, mas ela é dirigida por nós, de dentro para fora, né? Porque primeiro vem os pensamentos, como eu já falei, depois vem as emoções, depois vem a vontade e depois vem a ação. A ação, irmão, é a exteriorização dos impulsos da alma. É aquilo que está na faculdade da alma, que é a razão, que é a emoção, que é a vontade, que o corpo vai fazer, que o corpo vai realizar. Então, a nossa vontade faz o nosso corpo realizar, né? Glória a Deus. Mas todos nós vamos comparecer diante de Deus, né? Nós, seja salvo ou seja não salvo, que creia ou que não creia, todos nós vamos comparecer diante de Deus. E agora eu quero dizer sobre essa questão da vontade, o que Jesus fala em João 8:34. Que o João 8:34 vai dizer: Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. Tá vendo, irmãos, como a serpente mentiu para Eva, dizendo a Eva que ela teria autonomia, teria independência. Não, irmãos, nós somos de verdade dependentes de Deus. Só existe dois caminhos, ou o céu ou o inferno, e que a gente precisa entender que a nossa vontade tem que estar sendo dentro da vontade de Deus, direcionada pela vontade de Deus, que nós não conseguimos direcioná-la se nós não tivermos em comunhão com Ele. Então, quem não está em comunhão com Deus, faz a sua vontade, mas só traz para a sua vida o quê? Prejuízo, porque não tem a direção de Deus, e aí vai cometendo várias coisas ruins, várias coisas erradas, pecaminosas, que desagrada a Deus, e a pessoa acaba se afastando a cada dia do Senhor. Mas que eu e você que servimos a Deus tenhamos essa liberdade de escolha, mas debaixo da vontade de Deus, né? Como nós lemos lá em Filipenses, no capítulo 2 e o versículo 13. A lição, irmãos, também fala aqui, né, que falou de Eva, mas antes de falar de Eva, logo no início, ela vai falando de uma questão mais sentimental, né, que você faz uma viagem e de repente nessa viagem você relembra da viagem que fez e é impulsionado a comprar novamente para reviver aquela viagem, você compra novamente uma passagem, assim que ele está dizendo aqui na lição. Mas eu queria trazer uma coisinha mais do nosso cotidiano, que é o apetite. O nosso apetite, irmãos, é um dos desejos que surge para satisfazer uma necessidade fisiológica nossa, né? Mas vocês sabiam que a gente pode comer pelo sentimento? A gente pode ter a vontade de se alimentar pelo sentimento. Quando a gente vê que hoje, né, irmãos, a gente está num momento, numa época em que a doença que mais se fala é sobre a ansiedade e depressão. E a ansiedade, ela desencadeia
a vontade de comer sem haver uma vontade fisiológica. Não está, seu organismo não está precisando se alimentar, mas a ansiedade ou a tristeza profunda faz você se alimentar. Quer dizer, muitas vezes a nossa vontade, irmãos, ela é envolvida com os sentimentos, com aquele momento que você está vivendo, com aquele momento que você está passando, mas nós precisamos prestar atenção nas nossas vontades, nas nossas emoções, para nós sabermos se aquilo que nós estamos realizando, se aquilo que nós estamos fazendo, se está vindo, irmãos, dessa necessidade fisiológica na questão da alimentação, ou é uma necessidade sentimental. Para quê, irmãos? Quando a gente consegue detectar isso, a gente consegue buscar ajuda, né? Tratamento. Existem os psicólogos para tratar, né, sobre essas coisas, sobre a ansiedade que desencadeia, né, a pessoa se alimentar sem estar com fome. E a gente precisa prestar atenção no nosso corpo, prestar atenção na nossa alma, no nosso espírito, para a gente, irmão, se conduzir de uma forma melhor. No tópico 3, irmãos, nós temos fraqueza de vontade. E a lição vai dizendo: Adão pecou sem ser enganado. O problema de Adão se deu na esfera da vontade. Aí a lição vai dizendo, já lá no meio, quantas decisões erradas tomamos plenamente conscientes de suas consequências. Aí no final ele vai dizer, só Jesus pode libertar o ser humano de prisões espirituais. Quer dizer, Adão foi alguém que pecou, mas pecou sem ser enganado, né? Ele pecou consciente, sabendo das consequências. E, irmãos, quantas vezes eu e você nós não fazemos isso? Preste atenção. Existem situações na nossa vida, na área da saúde, né? Os médicos, muitas vezes, ele chega para a gente e diz que a gente não toma mais um refrigerante, né? Ter cuidado com o sal, com o açúcar, com a gordura. E aí, o que é que a gente faz? Simplesmente entra no ouvido, sai pelo outro, mesmo sabendo das consequências, a gente continua praticando esses atos. Eu estou trazendo coisas simples da nossa vida, do cotidiano, para a gente entender que a gente também faria, ou faria não, a gente faz o que Adão fez, né? Adão conscientemente foi lá e pecou, sabendo das consequências, e ele disse, não, eu vou lá conscientemente, com a minha razão, sabendo que o que vou passar, mas vou, né? E quantas vezes a gente não faz, né? Isso, irmão, nos adverte de situações que a gente toma decisão errada, mesmo conscientes. A gente, sabendo que a consequência daquilo ali é ruim, a gente faz. A área das drogas, por exemplo, que os vícios são terríveis demonstrações do triste quadro do domínio dos desejos, né? O homem é dominado por um desejo maléfico de usar drogas, sabendo, irmãos, a consequência terrível para ele e para a família, né? Isso aqui, irmãos, e outras são coisas que a gente faz de errado, sabendo que está errado, e mesmo assim a gente também ainda fala. Porque nós falamos dos malefícios e que essas coisas causam. O mal que traz o açúcar, o sal, a gordura, as drogas, a gente mesmo fala. Mas o que é que a gente faz? A gente vai lá e a gente mesmo comete o erro. É a razão, irmãos. É a emoção, quer dizer, é o desejo, é a vontade acima da razão, né? A vontade, ela também foi prejudicada com a queda, né, irmãos? A queda prejudicou todas as áreas da vida do homem e também aqui nas nossas vontades nós fomos prejudicados. Eu trouxe algo assim, irmãos, super simples, que é para a gente entender que Adão, como fez uma escolha consciente e pecou, a gente também faz no nosso cotidiano, com coisas simples que a gente sabe que prejudica a nossa vida, que a gente não deveria fazer, e a gente acaba fazendo, o ser humano, né? Mas também quero ler com os irmãos Hebreus, no capítulo 4, e o versículo 13, que ele vai dizer, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Em algumas versões de
tratar, né? Então, todos nós prestaremos conta daquilo que Deus nos deu, daquilo que nós pensamos, daquilo que sentimos e agimos, de tudo, irmãos, que nós fazemos, o Senhor, nós prestaremos conta com Ele, né? Então, nós precisamos entender que nós somos servos, somos administradores, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? A gente precisa direcionar sempre na direção da obediência de Deus, porque nós vamos prestar conta por tudo que fizemos por meio do corpo, né? Que a gente faz no corpo, a gente exterioriza no corpo. O desejo é da alma, o desejo é no espírito, o desejo é dentro de nós, mas é no corpo que nós praticamos. E é através das nossas práticas nós vamos prestar contas com Deus de tudo quanto nós fizemos. E nunca devemos esquecer, nós somos servos de Deus. Nós somos servos administradores. Então, nós estamos aqui para administrar todo o nosso ser, né? Corpo, alma e espírito. Aquilo que Jesus nos confiou, que está ao nosso redor, é a família, a obra do Senhor, é o trabalho, é aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Em todas as áreas, nós somos administradores e nós iremos prestar conta de cada um dos atos que nós fizemos. No segundo tópico, irmãos, nós temos desejos da escravidão à redenção. O primeiro subtópico vai falar sobre a experiência do deserto, que é uma história muito conhecida da igreja, que nós sabemos, né, que pela influência do vulgo ou do populacho que estava no meio de Israel, os israelitas, eles recusaram o maná. Como foi que isso aconteceu? Vamos ler em Números, no capítulo 11, do versículo 4 ao 6, que diz: e o populacho, em algumas versões diz vulgo, né? E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Também os filhos de Israel começaram a chorar outra vez, dizendo: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. É tão interessante, irmãos, que a ansiedade que eles tiveram pelas comidas do Egito fizeram eles esquecer que não era de graça, porque eles estavam lá como escravos, eles inclusive apanhavam para trabalhar, então eles não comiam de graça, eles eram escravos, né? Sabe que escravo não tem nenhum direito, né? Nem de ir, nem de vir, nem de escolha, né? Não pode escolher comida, não pode escolher o que veste. Escravo ele é como uma propriedade daquele dono, né? Mas como a gente sabe, esse vulgo, né? Esse populacho que estava no meio, eles foram os primeiros a sentir esse desejo, desculpa, pelas comidas do Egito. E aí esses desejos passaram os israelitas a sentir também. Eles foram comentando, né, sobre essas comidas e os israelitas foram lembrando e sentindo também vontade de comer essas comidas. Na verdade, irmãos, naquele primeiro momento de Israel, quando eles saem do Egito, que passam 40 anos no deserto, tudo neles conspirava contra a vontade de Deus. Nada no povo de Israel era de acordo, nem alinhado com a vontade de Deus. Era sempre a vontade deles. Por quê? Porque eles eram escravos dos próprios desejos. E isso, irmãos, é uma coisa trágica para o ser humano. Nunca se permita ser escrava dos seus próprios desejos. Por isso que o cristão, ele tem que ter uma vida de oração, de leitura da palavra, de jejum, para ele não ser escravizado por ele mesmo. Porque é algo de se enfrentar muito difícil. É você ser escravo dos seus próprios desejos. E tem mais. Deus deu a eles, né? A gente sabe que Deus deu a eles a cordonizes, que, na verdade, quando eles foram comer, né, não foram nem trataram, comeram até crua. E vieram sobre a vida do povo de Israel, que consequências, irmãos. Sabe o que é isso? Quando muitas vezes nós insistimos em fazer as nossas vontades e os nossos desejos, Deus, ele permite a gente fazer. Muitas vezes, as coisas que a gente quer da nossa maneira, do nosso jeito. Mas quando Deus, ele nos permite a gente fazer as nossas coisas do nosso jeito, da nossa vontade, da nossa maneira,
ele também deixa a gente sofrer as consequências físicas e espirituais dos nossos próprios desejos. Tá vendo, irmãos? Agora, para a gente ter uma vida espiritual saudável, irmãos, não tem como. É fundamental renunciar os nossos desejos. E esse exemplo aqui, desse desejo, dos desejos do povo de Israel, pela comida, pelas carnes do Egito, isso aqui foi um exemplo maravilhoso nesta lição. Que é para a gente entender que o Senhor, ele muitas vezes permite os nossos desejos, porque a gente quer e insiste em tê-los. Mas o Senhor também permite a gente passar as consequências e sofrer, né? Essas consequências no nosso corpo físico e na nossa alma, e por que não dizer também no nosso espírito, né? Sofrer as consequências espirituais. E que eu e você nunca sejamos escravos dos nossos próprios desejos, como o povo de Israel se deixou escravizar por esse desejo. No segundo subtópico, irmãos, nós temos os desejos na era cristã. Isso aqui é algo importantíssimo, né? Que ele vai dizer o seguinte: todo cristão precisa decidir diariamente entre sua vontade carnal e a vontade do Espírito. E aqui ele está falando o Espírito Santo, né? Aí ele vai dizendo aqui na lição, já no meio da lição, do texto: a carne, que é a natureza pecaminosa, né? Que a gente vê, e tanto está lá em Gálatas, como está em Romanos, que é no texto que a gente vai ler. A gente, quando você vai estudar aquilo ali, a palavra carne está em sax, que quer dizer natureza pecaminosa. Quando você encontrar ela, soma, a palavra ela fossoma, no grego fossoma, ela é o corpo físico. Quando você encontra a palavra grega sax, é a natureza pecaminosa. E aqui ele vai dizer: cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito de Deus e viver segundo a direção de Deus. Por que ele vem dizendo isso, irmãos? Que embora nós sejamos cristãos, sejamos nascidos de novo e tenhamos recebido uma nova vida da parte de Deus e o Espírito de Deus, ele habita em nós, nós ainda temos uma natureza pecaminosa, com as suas más inclinações e tendências de se rebelar contra Deus. Olha só o que Paulo fala no capítulo 7 de Romanos, dos versículos 18 ao 25. Ele diz assim, Paulo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, aqui, carne é a palavra sax, que é a natureza pecaminosa. Se você encontrar no texto e a palavra para carne for soma, aí é o corpo físico. Mas aqui é sax, é a natureza pecaminosa. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei: quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Olha a luta carnal, né? Que até a lição, ela traz o Gálatas no capítulo 5 e o versículo 17, que vai dizer que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. E isso, irmãos, é uma guerra diária. E é por isso que nós devemos negar a si mesmo todos os dias, irmãos. Diariamente nós devemos nos negar e nós precisamos vencer isso em nós. Porque é como Paulo disse, ele deseja fazer o bem e de repente ele está fazendo mal. Então o cristão, irmãos, todos os dias ele tem que fazer uma escolha de eliminar da sua vida tudo que atrapalha a sua comunhão com Deus, tudo que atrapalha o seu relacionamento com Deus. E a gente deve aprender a eliminar, né? Tudo que desagrada a Deus, tudo que leva a gente até muitas vezes desafiar o Senhor, né? A gente sabe
que existe crentes até que acha que pode, né, desafiar o Senhor, colocar Deus na parede, aí a pessoa é frustrada, culpa a Deus, né? É porque se o Senhor é Deus, é soberano, e se o Senhor. Isso aconteceu porque o Senhor deixou e tal, porque muitas vezes a gente esquece das decisões do homem, né, daquilo que o homem fez, que ele decidiu fazer em sua vida e as consequências chegaram, né, pelas decisões e as práticas cometidas. Mas a gente, irmãos cristãos, precisa ter essa consciência. O Espírito de Deus habita em mim, mas eu ainda tenho uma natureza pecaminosa que se eu não me negar todos os dias, se eu não tiver uma vida de comunhão diária, oração, leitura da palavra, jejum, eu vou virar um cristão carnal e como cristão carnal vou fazer coisas que desagradam a Deus e até que desafiam ao Senhor. A gente tem que ter esse cuidado. E a lição vai dizer: cabe-nos decidir entre satisfazer os desejos da carne, que são pecaminosos, ou atender à voz do Espírito e viver segundo a direção de Deus. Irmãos, isso é em todas as áreas da nossa vida. O inimigo das nossas almas sempre ele vai nos tentar para nós pecarmos nos pensamentos, nas emoções, nos sentimentos, que a gente peca nos sentimentos, né? Nos sentimentos, nas nossas ações, para nos distanciar da presença de Deus. Mas devemos negarmos a nós mesmos diariamente. Se nós fizermos isso, nós vamos vencer em nome de Jesus. No subtópico 13, irmãos, nós temos a decisão do homem redimido. A lição vai dizer: a obra da salvação realizada por Cristo nos liberta do poder do pecado. Para mim, foi o maior presente que Jesus deu aos cristãos, né? Aqueles que creram no sacrifício de Jesus e entregaram suas vidas a Ele. Liberto do poder do pecado nós somos. Quer dizer, o pecado, irmãos, ele não tem mais poder sobre a minha e a sua vida, né? É a graça do Senhor, é Deus que nos deu essa possibilidade de vencer este mal, o pecado, e não ceder às paixões carnais. É por isso, irmãos, quando você vê um crente, ele envolvido nas paixões carnais, é porque a comunhão dele está enfraquecida. O crente precisa estar em comunhão diária com Deus para ter fortalecida a sua alma, o seu espírito, para que ele não ceda aos desejos, porque os desejos carnais, eles vão chegar à porta. Mas se você está fortalecido no Senhor, você não vai ceder. Deus, irmãos, ele nos deu essa liberdade, né? De escolher entre o bem, entre o mal, entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Ele nos deu essa liberdade, só que essa liberdade que o Senhor ele nos deu, ela não vai nos isentar da responsabilidade. Então, quando o crente ele é carnal, ele vai responder por sua carnalidade diante de Deus, assim como também quando ele é um crente obediente e espiritual, o Senhor também o abençoará. Vamos ler Gálatas no capítulo 6, que vai falar disso com muita clareza, do 7 ao 10, que diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. E essa lei espiritual da semeadura, irmãos, é para crente e não crente. A pessoa pode crer na palavra de Deus ou não. A lei da semeadura, ela é uma lei espiritual e ela é válida para a vida de todos, que crê ou que não crê. Continuando o texto. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E ele continua: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Olhe, nós temos a liberdade de escolha. Nós escolhemos aquilo que vamos fazer, aquilo que vamos desenvolver em nós, mas também prestaremos contas de tudo que a gente faz. Por quê? Porque nós somos libertos para fazer o bem, como está dizendo aqui, ó.
façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. O Senhor nos chamou à obediência, o Senhor nos chamou à bondade, né? O Senhor nos chamou a fazer as coisas boas. E que de nós, irmãos cristãos, nós temos que exalar a bondade de Deus, a alegria de Deus, a fidelidade de Deus para aqueles que estão ao nosso redor, os da família da fé, os da nossa casa e aonde nós estivermos, seja trabalho, seja na rua, seja na escola, na faculdade. Nós somos instrumentos de Deus para exalar o bem, as coisas boas da parte do Senhor. E alguém, irmãos, ele vai se interessar em conhecer a Deus pela bondade, pela pessoa boa, pela pessoa benéfica que você é, que eu sou. Então, alguém vai querer desejar servir ao Senhor por conta do nosso comportamento. Assim como alguém vai querer distância do Senhor e da sua igreja se formos pessoas carnais, se formos pessoas intriguentas, né? Como a gente já leu, Gálatas, que está no nosso, até no nosso leitura bíblica em classe, né? Que vai falar sobre as obras da carne, que são prostituição. Imagina, irmãos, um crente praticando esses pecados, a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Olha só, irmãos. São 16 obras da carne. Se vocês tiverem interesse que eu traga para vocês as obras da carne, deixe aqui escrito no canal, que aí eu faço um vídeo só sobre as obras da carne. São 16 as obras da carne. E o fruto do Espírito, que nós devemos exalar também, são 9. Mas a sax, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa, ela tem essa tendência, irmãos, de gerar sempre essas coisas ruins, mas sabendo que nós iremos prestar contas de tudo que nós fazemos pelo meio do corpo. No terceiro tópico, nós temos o ensino sobre os desejos em Tiago. Primeiro subtópico, a atração e engano, que aqui vem dizendo, o mau desejo é capaz de afetar a própria razão, levando-a a acreditar que o pecado não produz consequências ruins, mas boas. Nesse processo, a mente é entorpecida depois do desejo ter sido aguçado. Quer dizer, a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduz, primeiro seduz, né? E depois arrasta para o pecado. E isso tudo, irmãos, começa onde? Na mente, nos pensamentos. E nós tivemos, né? A lição de número 7, se eu não me engano, foi a lição que falou sobre os nossos pensamentos e o cuidado, irmãos, que nós devemos ter. Porque, olha, preste atenção. Primeiro, a tentação, ela só tem efeito, só vai ter efeito se existir dentro de mim e de você um desejo pecaminoso. Se existir um desejo pecaminoso, aí a tentação, ela vai ganhar corpo. Outra coisa, há um processo até chegar, e é interessante que esse texto que nós lemos aqui na leitura bíblica em classe, ele vai falar de uma gestação, né? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência, que é um desejo desenfreado, concebido, fala de gestação, né? Dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte, né? Concebido, ou seja, é algo que vai sendo gerado dentro do homem. Começa no pensamento. E através daquele pensamento, ele vai gerando no homem o desejo por aquilo que pensou. Seja na área da prostituição, seja na área... Olha, irmãos, é qualquer área de pecado, como nós listamos aqui, né? Que tem a prostituição, tem a impureza, tem a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, emulações, iras, pelejas, tudo. Primeiro, vai começar onde? No pensamento. Do pensamento, ele vai gerar emoções, gerar desejos, gera sentimentos,
para poder gerar ação. Há um processo. É um processo, irmãos, e muitas vezes esse processo, sabe como ele começa? Ele começa bem sutil. É um processo que ele começa sutil, ele depois passa para a área da sedução, que vai se fortalecendo até o ponto do homem ou da mulher pecar. Às vezes isso demora dias, às vezes demora anos. E a gente é quem tem que se cuidar e repreender. O pastor Zeneco, que é o nosso pastor em memória, né? Nosso pastor presidente, ele sempre dizia, que inclusive também era uma frase que ele dizia, mas era uma frase de... Esqueci o nome. Martinho Lutero, né? O passarinho pode até pousar na sua cabeça, os pensamentos, né? Mas ele só vai fazer ninho se você deixar. Se eu deixar, é que ele faz o ninho. Se a gente não deixar, ele não vai poder fazer esse ninho. E a gente tem que tomar esse cuidado. Também quero dizer aos irmãos que o diabo, o inimigo das nossas almas, ele não tem pressa. Ele trabalha a longo prazo. Então, essa sutileza, essas tentações, esses maus pensamentos, esses maus desejos, começa na mente e ele não tem pressa que você realize, porque ele já está na eternidade, ele já está condenado, ele já está sentenciado, só que a sentença dele não foi executada, e enquanto ela não for, ele quer arrastar o máximo de pessoas que ele puder. E um dos maiores objetivos do diabo, irmãos, é envergonhar a igreja de Jesus, é envergonhar o nome do Senhor Jesus. E quando o crente tem esse tipo de comportamento e ele pratica essas obras da carne, ele envergonha o nome de Jesus e a igreja, afastando pessoas que estão lá fora, que não conhecem ao Senhor, afasta automaticamente elas de Deus, porque a pessoa não vai querer por causa do comportamento daquele cristão. Por isso que Jesus disse, nós somos sal e nós somos luz do mundo. Então a gente veio para trazer clareza, para tirar as pessoas das trevas. A nossa vida também tem que dar sabor às outras pessoas. E quando elas não dão sabor, mas trazem esse tipo de resultado pecaminoso, vai afastar pessoas da presença de Deus. E esse é o objetivo do maligno. Então a gente tem que ter cuidado, irmãos, com aquilo que nós desejamos, entendendo. E tem outra coisa até que eu quero falar, porque tem pessoas, irmãos, que elas pecam, né, são cristãs, pecam e elas colocam a culpa do seu pecado nos outros. Ah, eu pequei e me afastei, a culpa é de A, a culpa é de B, a culpa é de C. Não, irmão. A Bíblia aqui vem dizendo que o homem é engodado. Bora ler de novo. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Não é pelo erro do outro, não é pela atitude do outro, é pela sua. Até nisso, irmãos, o cristão tem que aprender a assumir as suas atitudes e os seus erros e mudar. Porque a palavra do Senhor também nos ensina, né, lá em Provérbios 28, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então a gente precisa primeiro reconhecer os nossos erros, falhas e atos pecaminosos, não culpar ninguém, mas assumi-los, assumir suas consequências, pedir perdão a Deus e caminhar com o Senhor. Segundo subtópico, irmãos, vai falar sobre abortando o processo. Como eu já falei, a gente começa a abortar o processo nos pensamentos, né? Já eliminando eles nos pensamentos. E aqui o texto vai dizer, Tiago observa que é preciso também abortar os maus desejos. Aliás, eles são ainda mais perigosos, pois podem influenciar diretamente nas nossas decisões. Aí no final ele diz que o Senhor nos livre de toda a tentação. Não nos esqueçamos, contudo, de fazer a nossa parte. E qual é a nossa parte? Viver em constante vigilância e oração. Tá vendo, irmãos? O pensamento, ele é a fase anterior à vontade. Os desejos, eles são mais perigosos, como vem dizendo aqui na lição, né? Ele é muito mais perigoso que o pensamento, por quê? Porque os desejos, ele vai influenciar diretamente nas nossas decisões. A pessoa passa a praticar, né? Então, o desejo faz você praticar este algo. E aí a gente precisa eliminar isso em nossas vidas, não deixando que, irmãos, não podemos deixar que cresça.
né? Não podemos deixar que o desejo se desenvolva, se cresça dentro de nós a ponto da pessoa tornar o pecado praticado, né? Fazer a prática do pecado por causa daquele desejo que está sentindo. Então, precisamos abortar esse processo, né? Porque o pastor colocou, o pastor Silas Queiroz, né? Ele colocou aqui abortar, porque o texto bíblico de Tiago fala de conceber, né? Fala de uma gestação, fala de gerar. A gestação, irmãos, ela dura o quê? 9 meses. É o texto bíblico nos ensinando, né? Que o gerar do pecado também dá um tempo, tem um tempo para ser gerado. E a gente, durante esse tempo, precisa abortar, precisa eliminar, precisa retirar da nossa vida. Porque toda vontade pecaminosa, irmãos, deve ser rejeitada enquanto ela ainda está nos pensamentos. Nós não podemos deixar esse pecado, esse desejo se desenvolver em nós, né? Esse pecado não, esse desejo se desenvolver em nós a ponto de se tornar um pecado praticado. Então a gente precisa ter cuidado em nossas vidas. Às vezes, irmãos, o crente se gaba, né? Que ele é uma pessoa que ele não rouba, não mata, não prostitui, não adultera, mas a falta de amor, a inimizade, né? Que é uma coisa que a palavra do Senhor fala aqui, porfia, emulações, iras, pelejas, né? Heresias, são invejas, homicídios, né? Bebedices, glutonarias, são coisas que o crente pratica, é pecado, mas muitos deles eles não querem nem saber, porque principalmente nós, assembleanos, nós temos, irmãos, na nossa mente que pecado é prostituição, adultério, roubo, aí as inimizades, as invejas, não trata, né? Não quer tratar. Então, esta lição veio, irmãos, para nos tratar daquilo que nós achamos que não é pecado. E está aqui essa lista de 16 pecados que, sendo cometidos, irmãos, haverá consequências para a nossa vida. Mas a vontade de Deus, irmãos, é que a gente viva no centro de sua vontade. A vontade de Deus é que todos se salvem, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus, ele quer que todos se salvem. Então, que eu e você venhamos a fazer a vontade de Deus, que estejamos no centro da sua vontade, que possamos mortificar a nossa natureza pecaminosa diariamente. É algo, irmãos, que precisa ser diário. Fortalecimento espiritual é diário. Se você não se fortalecer espiritualmente através da leitura da palavra, da oração e do jejum, você vai ficar um crente enfraquecido e suscetível ao pecado. Então, os desejos pecaminosos chegarão ao pensamento e vão querer lhe arrastar para o pecado. E a gente precisa ter cuidado. Que nós não tenhamos só esse pensamento dos pecados escabrosos, né? Como eu acabei de citar. Mas que a gente olhe para os pecados que nós não consideramos pecados, né? E me diga aqui, se vocês quiserem que eu faça um vídeo só falando das obras da carne, o farei. Né? Deixa aqui escrito no canal e que Deus em Cristo continue vos abençoando. Vá para a escola bíblica dominical, irmãos. Não falte a escola dominical. Se na sua igreja é no sábado à noite ou no domingo pela manhã, não falte a escola bíblica dominical, que por certo o seu professor trará um outro material também muito frutífero para o seu crescimento. Você pega esse material aqui, mas na escola bíblica dominical da sua igreja também você receberá um outro material e você terá só crescimento espiritual para a glória do nome de Jesus e para a alegria nossa, né? Que Deus os abençoe.